a mensagem de Nossa Senhora hoje, que vai servir de exemplo para muitas pessoas que se preocupam com as coisas do mundo. Ela está dizendo aqui que a alma sofre, porque a pessoa não tem mais tempo para pensar em Deus, se envolvendo com muitas coisas na terra. O que vem ocorrendo dentro das igrejas já não é mais o que foi 6 de abril de 2016. Vocês prestem atenção. Isso aqui é um exemplo. Foi no início deste teu trabalho que começaste nova vida, vida que soube obedecer e aprender a fazer tudo que é de mais sagrado. A obediência é que pode dar melhores dias, cada vez que vem se passando. Como é esse teu trabalho, ser fiel a Jesus sacramentado. Desde o momento em que pegaste o arado, não olhaste mais para trás. Sempre eu ouvia no passado que a vida só teria valor quando o espírito vive em paz. Foi assim que Jesus, meu santo filho, ensinou. Ter muitas coisas, o próprio espírito sofre, por ver que tem pouco tempo para com seu Criador. Ele não se preocupou com nada até os seus 33 anos, e sim só com a vida de cada um. Ensinou tudo o que sabe, para que o homem ou a mulher não caísse na ambição de ter tudo o que quer. É aí que a maior parte vem se esquecendo de Deus. A igreja primitiva era bem diferente desta de hoje. Seus assuntos mudaram em quase tudo, principalmente no comportamento. Numa casa mal arrumada, a paz deixa de existir. E quem mais sofre é a alma, por não ver mais o necessário, que é o corpo e o sangue de Jesus sacramentado. Sim, porque o que vem ocorrendo dentro das igrejas já não é mais o que foi. Lugar de oração, silêncio e muito respeito na presença de Jesus, meu santo filho, que vem olhando por este lado, onde ele diz: onde está o respeito por mim? Onde estão os meus servidores que não conseguem ver a verdade? Palavra esta que está deixando de existir. Eu, Maria, sua mãe, tenho vergonha de todas as mulheres que não sabem mais se vestir como mulher, e tampouco os homens que vêm fazendo do seu corpo um corpo sujo e imundo, com a tatuagem, muitas estranhas, muito estranhas. Então lá se vão muitas almas para um lugar em que só existe sofrimento. E nenhum representante chama mais atenção. Mas aqui nessa igreja conservadora já é bem diferente. Todas as mulheres vêm bem vestidas, como os homens também. Isto é que é fé e obediência. Senhora do Rosário, Papa Pedro II. Você vê como nós somos bem vistos, hein? A igreja primitiva, conservadora, já é bem diferente. Natural que, se a gente vai na Madre Paulina, se a gente vai na Aparecida, vai em qualquer lugar, as mulheres têm uma vergonha. A roupa curtinha entra dentro da igreja e o representante não chama atenção. O que a Nossa Senhora fala aqui, a perca da alma, é o ser humano que ele se preocupa. Vou dar um exemplo para vocês. Antes de ser chamado, eu trabalhava com rádio, tinha que me preocupar
sair na cidade procurar patrocinador para pagar o horário, para eu poder fazer como os outros vocês veem em rádio e televisão. Aquela preocupação, eu tinha que manter o patrocínio para a rádio poder ser de horário. Se não tivesse o dinheiro que era suficiente, natural, saía fora do ar. E preocupava todo sábado e domingo, lugar para tocar baile, tocar domingueira, para poder criar os filhos, que sempre vinha nascendo. Me preocupava com carro de publicidade na rua para fazer propaganda, para entrar mais dinheiro. Então me preocupava com muitas coisas. E não podia ter uma casa. Aí para você ver o que é a obediência. Então no dia que eu fui chamado, 1972, Jesus falou disso. Disse, meu filho, agora tu vai mudar a vida, tu vai fazer o que eu quero agora. Então tu tem que largar. Só fica com o emprego só com a rádio, mais nada. Digo, ó Senhor Jesus, como é que eu vou viver? Se eu faço tudo até 12 anos morando de aluguel de casa, não posso ter nenhuma casa. Não, meu filho, obedeça que eu te dou a casa. Eu ia dizer que não, logo o nosso Criador, o nosso Salvador. Eu disse, não senhor, então eu vou fazer. Só que a gente tem compromisso, né, de, às vezes 1 mês antes, 2 meses antes, tinha que tocar uma festa, um baile. Então aquele compromisso eu podia cumprir. Para você ter uma ideia, mais ou menos, o que é que a Nossa Senhora está falando aqui. Bom, aquilo para mim foi uma lição de vida, né? Nesse tempo, eu acho que depois de 2, 3 meses, no meu programa sempre parecia alguém, seu Aristo lá era isso. Faz favor, dá um anúncio aqui vender minha casa, ou dá um anúncio aqui vender meu terreno, dá um anúncio aqui para mim vender o carro. Eu fazia aquilo, não cobrava nada não, que era o direito de cobrar, que era a publicidade, né? E daí apareceu um senhor lá e disse, senhor Aristo, por favor, senhor Aristo, eu comprei aqui no Iririú, que é lá em Joinville, um chãozinho lá do meu agrado, fiz a casa, terminei, mas me apertei. Eu não tenho como me sair desse aperto que eu estou agora. E eu não sabia que ele era espírita, é um espírita, né? Botou assim, uma coisa na frente lá que nem me lembro mais. Me agradei da casinha, embora não tinha nem sarrafo lá de fora, estava novinha, mas não tinha nem sarrafo. Aí cheguei em casa, me ajoelhei e perguntei para o Padre João Batista Rosa, naquela época era meu professor espiritual. Eu disse, Padre João Batista Rosa, eu gostei da casinha lá, dinheiro eu não tenho, será que eu ainda posso ser um dia dono daquela casinha? É tua. Fazia pouco tempo que eu começava a obedecer a Jesus, né? Mas como é que eu vou comprar a casa? Eu não tenho dinheiro. Vai lá no teu cunhado, ele te empresta o dinheiro. Aí é preciso ter muita fé. Porque meu cunhado emprestava dinheiro para todo mundo, mas para parente, nem de joelho, não. Não, parente não. Mas como ele disse, vai lá no teu cunhado, o dinheiro está pronto lá. Eu não dei outra, né? A casa era 6 milhões a prestação e 4,5 milhões à vista. Saí de casa, de Joinville até ali na praia de Armação, vim rezando. O caminho todo rezando. Meu Deus, tomara que dê certo, meu Deus, tomara que dê certo. E a Ladim já estava na esperança de nós ter uma casinha. E eu fui rezando. Quando cheguei na casa dele, a minha irmã, a Ana, o que eles faziam hoje aqui, dia de semana? Eu disse, eu vim dar uma voltinha. Coragem de dizer que eu pedi dinheiro? Não tinha, né? Tu não veio para cá passear dia de semana? Digo, não, pior que eu vim, por isso eu vim aqui. Eu só tinha um DKV, chamava-se BXV, que a porta abria assim para frente. Muito velhinha.
Aí, não tinha mais nada, né? Quando chegou na hora da mesa, vamos comer, aí os dois ficaram agoniados. Não, tu não veio para cá só para passear. Fala, abre aí, fala. Eu digo, o Ico, né, o nome dele. Ico, só que eu tomo esse apelido. Eu tenho uma proposta a fazer para ti, mas eu não tenho nem jeito de falar. Te abre, rapaz, te abre aí, fala. Eu digo, só tem aquilo ali na rua, aquilo ali, ó. Não tem mais nada, só tem aquele carrinho ali. Aí surgiu uma casinha lá em Joinville, e a casinha é boazinha, novinha, de uma vez, terreno bonito, lugar bonito. E o homem quer à vista 4,5 milhões, 6 milhões a prestação. Tu quer levar em dinheiro ou em cheque? Aquilo explodiu dentro de mim. Eu disse, meu Deus, como é que pode? Disse, não vai levar em cheque não, vai levar em dinheiro mesmo, vai lá e compra essa casinha lá. Eu dei um pacotão assim naquela época, né? Era naquele tempo que chamava milhão. 4,5 milhões, você imagina? Pacotão. Aí ele, debaixo do assento do DKV, ele botou para ninguém ter perigo de ver que quer ter dinheiro. Vai! Aí ele, e o juro? O juro é 4%. Minha irmã, mas não faça isso. É 1,5%. Mas não me interessa. Ele quer, eu empresto, mas é 4%. Eu digo, não, pode deixar que eu pago, não tem problema, eu pago 4%. Então, cada baile que eu tocava, era só para pagar o juro dos 4,5 milhões. Gente, eu fiquei assim, mas como é que pode? Eu não tinha dinheiro, agora tenho uma casa. E agora quero vir pagar. E não deu outra. Eu acho que não levei 2 ou 3 meses, eu paguei tudo. Então dá para dizer que é uma mentira, se eu não tinha dinheiro. E como é que eu dei conta? Eu penso até hoje, como é que eu dei conta de pagar ele de volta? E paguei tudo. A Nossa Senhora está dando esse exemplo. Eu mexia com tudo. Para comprar uma casa não dava. Você vê que eu mexia com a rádio, patrocinadores, eu mexia com propaganda de rua, com carro, eu mexia com bailes, eu mexia com festa. Todo aquele dinheiro não dava, não tinha jeito, não tinha. Então, a obediência a Deus equivale tudo. E se eu não tivesse obedecido, onde estaria vocês? Onde estaria eu com a minha família? O que seria de nós? Então foi aí que eu obedeci. Nesse momento, a vida começou a mudar. E foi mudando. Mas eu não sabia quem era eu. Eu sei que ele tinha chamado eu. Como é que eu vou saber? Eu não me envolvi com mais nada. Mas quem é que sou eu então? Quem sou eu? Jesus vê tudo, sabe tudo, né? Ele é o Pai, é o Criador. Bom, o que é que ele fez para mim saber quem era eu? O membro da igreja de Santo Antônio, lá, das pessoas estava entre a vida e a morte, né? Ele estava com câncer, com um tumor maligno, tamanho de uma laranja. E os médicos disseram para a mulher, só faça já o seu inventário, porque ele tem poucas horas de vida. E justamente quando eu estava dando uma palestra dentro da igreja de Santo Antônio, aí falaram para mim, poxa, se Deus chamou tu, então pode dar o jeito lá no seu Silvio, nome dele. Eu disse, olha, quem faz isso é Deus, né? Eu não tenho essa capacidade. Mas se Deus chamou tu, por que tu és, rapaz? Eu digo, não sei, não tenho certeza. Eu sei que ele chamou agora. Isso aí é um milagre muito grande, isso é milagre só de Deus, não tenho capacidade. Mas vai lá, pede para ir lá, para Jesus. Cheguei em casa, era domingo, depois da missa, né? Jesus, eu posso ir lá no Hospital São José? Vai lá. Mas eu fui segunda-feira, não fui domingo. E de formas que cheguei lá, era 4 pessoas, o médico tinha acabado de dar uma injeção de morfina, para ele morrer descansado, que falou para a mulher, falou para os filhos, nós vamos dar a morfina, porque ele batia com a cabeça na parede, desespero, a dor era terrível. Aí eu perguntei, quem é o dos 4? E o Silvio, ele disse, sou eu. Eu me ajoelhei ao lado dele,
pus a mão em cima do peito, na cabeça, implorei a Jesus, para que ele tivesse piedade, misericórdia dele. Não levou uma semana, ele não tinha mais nada. Mais nada. Aí eu pensei, mas quem é que sou eu? Eu não sou nada nesse mundo, como é que eu a boate correu? Como é que o Ouriço foi lá e curou? Eu não sei, nem sei, eu não tinha instrução, não tinha conhecimento de nada disso na minha vida. Não tinha nada. Era como quase cego, né? Aí depois, tão logo já foi o meu sobrinho que mora aqui em Itajaí, que dava mais ou menos 80, 100 ataques por dia. Aquele também, botei a mão no peitinho dele, na cabeça. Hoje o rapaz de quase 2 metros, mas não gosta nem que fala nisso. Não fala nisso, não fala nisso, não quer nem saber. Então são essas coisas, gente. Nós devemos desenvolver muito mais agora, que está chegando a hora, com o poder de Deus, com a força de Deus. As coisas materiais, elas vêm, como sempre foi dito. Se preocupa primeiro com Deus, que as coisas virão com um acréscimo. E foi pela minha obediência que hoje vocês estão vendo que sou o que sou. Que no mundo não existe uma pessoa que fala com o céu, a não ser a minha pessoa. Está dito pela mensagem. Pode procurar em todos os países do mundo. Não existe isso. Por quê? Porque já estava no plano de Deus, que viria de outro país, né, que eu também quase nunca li isso aí, um para ser escolhido para ser o final dessa geração. E eu então estou fazendo tudo que posso para que todos possam ficar satisfeitos com o meu trabalho. Meu trabalho não é visar lucro, meu trabalho é visar alma. Essa é a minha parte. Visar lucro não adianta, porque todo mundo que é rico, milionário, morre, só deixa filhos ainda brigando um com o outro. Então a minha preocupação é com a alma, não é com a parte financeira. Se eu estou recebendo é porque ele prometeu. Mas a minha riqueza material é quase nada. Mas a riqueza espiritual, essa sim, essa vocês sabem que é o que eu tenho. E a Nossa Senhora é que explica, né? Foi no início deste teu trabalho que começaste nova vida. Vida que soube obedecer e aprender a fazer tudo o que é de mais sagrado. A obediência é que pode dar melhores dias cada vez que vem se passando, como é esse teu trabalho. Ser fiel a Jesus sacramentado, desde o momento em que pegaste no arado e não olhaste mais para trás. Mas eu tive que passar por um aperto, né? O aperto que passei, a mulher passou, os filhos passaram. Mas a gente, às vezes, fica pensando, como é que eles não revoltaram-se contra mim? Nem o Alex, que é o mais velho, nem o José, a Ana, a Silvana, eles eram para ficar revoltados. E a Silvana e a Ana, ali em Joinville, ganhavam bem. Parece que ganhavam 7, 8 salários. Eu trabalhava em joalheria. E na hora quando Deus disse assim, vai para Taquara e fica lá agora. Aí eles perguntaram, pai, e nós? Não sei, ele mandou eu. Aí fui lá, me ajoelhei outra vez, Senhor Jesus, como é? Não, eu não mandei, é a família que tem que ir. Foi lá no serviço pedir para sair do serviço. Ganhando bem como as duas estavam. O José também estava empregado. Quem é que tinha essa coragem de fazer isso? Chegar aqui para passar fome quase? Gente, isso é uma coisa muito séria. Se envolvesse como nós se envolvemos só com as coisas de Deus. É que muita gente ainda não está acreditando, mas o meu parente, o Daladi, sabe que a história foi assim. Mas aqui não vem, porque eles acham que eu estou milionário, só porque tenho uma casa, um carro, acho que eu estou rico. Poxa, 82 anos que eu vou fazer, será que eu não merecia ter nada? Tem que ser as pessoas obedientes a Deus para poder ter as suas coisinhas. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui que estão lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.